Sou sócio proprietária da empresa Judical, sobre a FD Reinf com foco na série 4000 e vem trazendo aí várias discussões e até de segurança, né? Eu já estava com a apresentação pronta e veio a instrução normativa, né, do dia 10, que foi publicada, o que trouxe boas notícias para a gente, né, graças a Deus, em cima da hora, mas já deu para gente dar uma respirada. Nada que tenha tirado a obrigatoriedade de entregar já, né, segunda-feira, porém com menos complexidade, né, com menos exigências, vamos dizer assim. Contextualizando um pouquinho da FD Reinf, em 2009, quando começou a antiga FD Social, que hoje se transformou no E-Social, foi definido que com essas obrigações iam ser substituídas 14, faltando duas delas, que é a DIRF e o FGTS Digital, que está com previsão para janeiro de 2024. Em relação à família R da série R4000, os eventos que serão informados lá são essencialmente os que são informados na DIRF hoje, tá? Que são as retenções. Hoje nós temos o rendimento do trabalho, que é uma grande parte da DIRF, que é informada no E-Social. Alguns detalhes que serão ajustados, que estão em produção até novembro, para que em janeiro de 2024 a DIRF seja totalmente descontinuada, o que não tira a obrigatoriedade de entregar o ano de 2023 todo, inclusive o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, que vai entrar na FD Reinf. Ok? Eu coloquei aqui uma pequena definição do que é a FD Reinf, que é a escrituração de retenções e outras informações. Como eu já falei, no E-Social ficaram as informações referentes ao trabalho, e a Reinf começou com as informações previdenciárias, que é a R2000, que é conhecida como FDCP, de contribuições previdenciárias, implantando agora a R4000 em substituição à DIRF, que é conhecida como FD-RET, FD Reinf-RET. Em relação à obrigatoriedade da FD Reinf, começou agora, né, em setembro de 2023, conforme determinado pela Instrução Normativa 2034. Porém, temos que ter atenção nessa questão em relação aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que serão informados na FD Reinf, mas também deverão ser informados na DIRF em 2024, como eu falei anteriormente, tá? Assim como todo o ano de 2023. Então, vamos ter sim uma repetição de informação, tá? Outubro, novembro, dezembro, na FD e também na DIRF, tá? E isso aí a instrução normativa não tirou, ela manteve. Os eventos da FD Reinf, como é de conhecimento de todos aqui, é o 4010, que é onde a gente vai informar os pagamentos e créditos da pessoa física, o 4020, que são pagamentos e créditos da pessoa jurídica, 4040 são os eventos, os pagamentos de crédito a beneficiários não identificados, e o 4080, que é a retenção do recebimento, que são aqueles chamados autorretenção, feito por operadora de cartão de crédito, comissão de corretagem, todas essas questões de autorretenção serão lançadas ali na 4080. O R4099 é o fechamento e reabertura dos eventos da série R4000.
Isso tudo vai ser integrado à DCTF somente a partir de janeiro de 2024. Então a gente tem que ficar atento a vários pontos em relação a qualquer alteração que for feita na EFD-REINF, tá? Pode fazer retificação quantas quiser. Tem penalidade por isso? Não tem nenhuma penalidade por causa disso. Não tem multa por retificação, ok? Não há multa nenhuma quanto à retificação da EFD-REINF. Só tem que ficar atento, eu vou falar mais lá na frente, que todas as vezes que retificar, tem que lembrar que vai ser gerada uma nova DCTF a partir de janeiro de 2024, ok? Aqui, ó, é um dos pontos de atenção que eu coloquei aqui, que a partir de janeiro de 2024, toda retificação, alteração, ajuste que for realizado tanto no E-Social quanto na EFD-REINF CP e EFD-REINF RET, que é essa agora, gerará uma nova DCTF web em andamento e que deverá ser transmitida em substituição à outra. Por que que este é um ponto de atenção? Porque, como todo mundo sabe, como já acontece hoje, todas as vezes que você envia o E-Social, você tem que ir lá no ECAC para transmitir a DCTF web, correto? Pode ser que caia em esquecimento ao retificar e não ir lá e retificar a DCTF. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque com certeza pode ser que alguém esqueça, né? Porque a gente mesmo está diretamente, tipo assim, o meu escritório, eu sou a contadora responsável, mas é claro que eu tenho uma pessoa responsável pelo meu fiscal, né? Então tem que ficar atento a isso aí para que os colaboradores não deixem de enviar a DCTF. Lembrando que a cada retificação vai gerar uma nova DCTF, ok? Novamente eu coloco aqui como ponto de atenção que é a integração com a DCTF Web, que vai acontecer só em janeiro de 2024. Um outro ponto de atenção é que em fevereiro de 2024 deverão ser entregues duas declarações, que é a DCTF PGD, que é a que já existe hoje, com as retenções relativas ao período de apuração de dezembro de 2024, e a DCTF Web com relação com as retenções relativas à PA de janeiro de 2024, que foi escriturada, que vai ser escriturada na EFD-REINF, certo? A partir de janeiro de 2024, as retenções passarão a ser recolhidas mediante DARF numerado pela DCTF Web, ok? Que é o que praticamente já acontece hoje, né? Os tributos com vencimentos diários, decenais, quinzenais, que são aqueles tributos que vencem antes da entrega da DCTF Web, óbvio, né? Porque a DCTF Web é depois que o mês termina. Se o vencimento do imposto é diário, decendial ou quinzenal, lógico que ele acontece antes da entrega da DCTF. Esses DARF devem ser emitidos pelo SICALC e será sempre reconhecido pela Receita Federal, sem risco nenhum de cobrança duplicada, porque ele não vai ser visualizado na DCTF Web. Os DARFs de retenção emitidos pelo SICALC Web não serão visualizados na DCTF Web. Porém, não haverá nenhuma cobrança por parte da Receita Federal, nada disso não. Emitiu a DARF, pagou, sem problema, mas eles não constarão na DCTF Web. Ok? Não viram a obrigação da DCTF Web? Não, eles não vão. Uma vez que eu já paguei, ele deixou de ser uma obrigação, nem informação? Não, eles não vão para a DCTF Web. Ok? Aí, dia 10 de outubro agora, veio a Instrução Normativa 2163,
que trouxe algumas mudanças em relação à série R4000. Né? A gente tem que levar em consideração o seguinte: as pessoas, eu vi vários comentários negativos a respeito dessa mudança tão em cima da hora, mas a gente tem que levar em consideração, eu pelo menos penso assim, por trás de todo o projeto que a Receita Federal cria para uma nova obrigatoriedade, tem N fatores a ser levados em consideração. E é igual fala o Cláudio Maia, que é o auditor fiscal da Receita Federal. Não é uma alteração que você vai fazer do dia para a noite. Né? A gente tem que lembrar que a FDRI era para ser entregue em março, ela foi prorrogada agora para setembro. Né? Então, assim, muita gente está reclamando porque foi em cima da hora, mas muita gente trabalhou no final de semana, né? Mas foi algo favorável, a gente tem que reconhecer esse ponto aí, né? Lógico. Aí aqui eu vou trazer as principais mudanças tratadas pela instrução normativa. O prazo de entrega será prorrogado quando o vencimento for não dia útil, né? Ou seja, dia 15 seria domingo, deveria entregar hoje, a gente vai entregar segunda-feira, dia 16. A mesma coisa aconteceu com a DCTF-UEP. Né? Ficou dispensada as informações do cartão de crédito no registro 4020, que são os contratantes, né, das operadoras. A gente não vai, os nossos clientes, né, pelo menos, não precisarão mais fazer esses lançamentos. E foi prorrogado para janeiro de 2024 para as operadoras de cartão o registro 4080, assim como para as outras empresas que trabalham com a autorretenção. Foi alterados os prazos para a entrega dos registros referente à distribuição de dividendos, que passou a ser trimestral. Vocês todos tiveram conhecimento, a instrução normativa, que passou a ser trimestral. Substituição da DIF dos eventos do E-Social 1210, rendimento do trabalho e participação nos lucros, a partir de janeiro de 2024. Antes de eu preparar a palestra, eu havia conversado com o Luiz Carlos mesmo, né? E ele me pontuou algumas dúvidas recorrentes, algumas dúvidas pontuais sobre o assunto. O slide, a apresentação, ela ficou curta, né? Porque os outros detalhes, eu acredito que todo mundo tenha conhecimento. A maior dificuldade era em relação à série R4000 mesmo. Então ele me solicitou que eu aprofundasse mais somente nessa questão. Né? Eu ainda perguntei para ele se ele queria que tratasse sobre retenções e tal. Ele falou que não precisava, certo, Luiz? Sim. Ele falou que não precisava, que na verdade seriam mesmo só as dúvidas pontuais em relação à FDRI. Por isso a apresentação ficou um pouco mais curta, mas o assunto vai muito além disso aí, né? Pra gente aprofundar, a gente tem que começar lá do início e aqui tá mais como uma live, mais um bate-papo, né? Vamos dizer assim, porque se fosse começar a tratar assunto por assunto, seria um curso aí de uma semana, né? Venhamos e convenhamos, porque é bem complicado. A legislação do nosso país, ela é bem extensa, é uma das, se não for uma das, é a pior, né? A mais complexa. Então eu trouxe aqui as perguntas com as respostas das principais dúvidas que eu tenho tratado ultimamente, né? E eu acho que serão bem esclarecedoras. Eu posso disponibilizar o material para vocês, tá?
vocês preencheram uma ficha, não preencheram? Tem e-mail de todo mundo? Aí, Fernanda, mandar para eles, tá? O material, não pelos slides, mas pelas perguntas e respostas, tá? Que eu acho que elas vão ajudar bastante, tá? O período entre setembro de 2023 a dezembro de 2023 seria um período de teste? Bom, a Receita Federal já lançou uma nota de esclarecimento sobre o assunto, tratando da seguinte forma. O fato é que existe a instrução normativa que obriga a entrega da FD-REINF-RED, da série R4000, tá? Essa instrução normativa existe, a obrigatoriedade existe. Porém, o não envio não vai trazer nenhum prejuízo tributário, porque as informações estarão lá na DIRF, tá? Então, se não enviar, vai causar prejuízo? Não, porque vai ter a repetição da informação lá na DIRF, conforme eu falei anteriormente. E isso foi falado pelo Cláudio Maia no Café com Contabilista do dia 4 de outubro. Ele deixou claro lá, e lá ele ainda informou, ele confirmou que essas informações não serão utilizadas para fins fiscais e nem para gerar tributo, pois continuam na DCTF, PGD e na DIRF. São palavras, até esqueci de colocar uma aspazinha aqui, mas são palavras dele, tá? Inclusive eu sugiro que quem não viu, que entre lá no YouTube e acesse esse Café com Contabilista do dia 4 de outubro agora. Só colocar lá TVCRCMG, tá? A live, não precisa nem de ver do início, eu sugiro que já vá lá para a fala dele, tá? Já vai direto para a fala dele, porque o início não vai acrescentar muita coisa, tá? É obrigatório o envio da FD-REINF-RED sem movimento? Não é obrigatório o envio de qualquer evento da REINF. Somente E-Social e DCTF Web devem ser entregues sem movimento, certo? Essa é uma das principais dúvidas que eu estou me deparando, tá? Não tem movimento, não teve retenção, não entrega, tá? Nem cadastro? Aquele 1.000? Não precisa nem fazer? Não. Não tiver nada. Mas todo mundo tem 1.000, né? Você tem a parte do S2. Tem a parte do S2000, do R2000. O S1210 não tem a parte DS? Mas é diferente. Não, o R1000 é muito. 1.000 que faz dentro Não, o R1000. Você faz o cadastro. Não, o Aí você R1000. começa a mandar acesso lá do 1.000. O envio do 1000 ele só torna obrigatório quando a pessoa Não, tem a é obrigação de enviar, né? No momento da geração Isso. da obrigatoriedade. Isso. O que acontece? Lá na R4000, lá na FD-REINF, a gente tem o R2000 e o R4000, certo? O R1000, ele vai servir tanto para uma quanto para outra. Desde que um ou outro tenha a obrigatoriedade Desde de que enviar. uma ou outra tenha Aí um antes de enviar o movimento. 2000, 4000, envia o 1000. Isso. Entendeu? Desde que uma ou outra tenha movimento. Certo? Lembrando que são independentes, tá? R2000 e R4000 são independentes. A única coisa que tem em comum entre os dois é o R1000, ok? São totalmente independentes. O prazo de envio é o mesmo, mas são independentes, tá? É possível retificar a qualquer momento os eventos da FD-REINF? Para retificar as informações já prestadas, basta reabrir a competência para fazer as devidas retificações e posteriormente fechar. Lembrando que
ao apurar o crédito, deve-se enviar a DCTF Web, a retenção, quer dizer, deve-se enviar a DCTF Web. Não esqueçam desse detalhe, tá? Pode passar. A dúvida mais complicada aí. Como recuperar o número do recibo de um evento enviado pelo usuário? Tem a implantação da Web Service para consulta de informações da recepção dos eventos EFD Reinf. O contribuinte também consegue recuperar o recibo e consultar as informações através da EFD Reinf Web no portal web com acesso ao ECAC, certo? Lá você consegue ver detalhes dos eventos, Conseguiu ver isso? ok? Lá dá para ver tudo, dá para ver o detalhe do evento. Ah, e um outro detalhe, a EFD Reinf, ela pode ser entregue pelo portal do ECAC, tá? Pelo portal do ECAC, para quem não tem sistema. Ok? Para quem não tem sistema pronto, sistema parametrizado o suficiente para entregar pelo aplicativo, ok? Porém, tem que ser manual, né? Tudo manual, certo? Você tem sistema e quer entregar pelo ECAC? Não tem problema. Mas pode ser que você incorra em erro. E erro de informação tem penalidade. Erro de informação tem multa. Ok? Mas o recibo eu não consigo imprimir, só consigo visualizar. Você só consegue visualizar. Quando eu vou ter esse ciclo? Não tem previsão. Sem previsão. Uma vez que eu tenho lá a consulta, que eu verifiquei que existe um recibo, o número binário lá é da Silva lá, então eu estou Pode ficar tranquilo. confirmado. Está confirmado. A gente gosta daquela situação de que, pelo menos eu gosto, né? Você entregou, você tem um documento comprovando a sua entrega. Eu também gosto. Eu também É. gosto. Por que não funciona igual a FD Contribuições? É igual todas as obrigações. Você entregou, você tem um ciclo de entrega. Aham. Se lá na frente alguma coisa, pelo aquele número, você vai lá e verifica e tudo mais. Ali. Tem que printar a tela e imprimir igual. Não justifica. Se anotar o número de ciclo, é uma certeza de notificação. Beleza? Quando a empresa prestadora do serviço é do Simples Nacional e não é retenção, como proceder? Gente, a FD Reinf R4000 é tudo que você faz na DIRF, certo? Na DIRF você coloca as informações que tiveram retenção, certo? Não tem retenção, não vai para a DIRF. Não tem retenção, não vai para a Reinf. Ok? É só vocês fazer essa comparação aqui. O que está na DIRF tem que estar na FD Reinf. Então, na dúvida, se perguntem, deveria estar na DIRF? Sim, então traz para a FD. Não deveria? Então não traz para a FD. Então, não tem movimento, não tem declaração para entregar, não tem retenção, não tem informação para colocar, tá? Coloquem sempre isso na cabeça de vocês. O que vai para a FD Reinf é o que vai para a DIRF, ok? Só vai para a DIRF aquelas notas que tiveram retenção, vai vir para a FD Reinf somente as notas que tiveram retenção. Tudo bem? Essa foi uma dúvida até que eu deixei encaminhada a pergunta, porque a gente tem situações, os nossos serviços contábeis são tributados, mas se eu sou uma empresa optante pelo Simples, a minha empresa não sofre retenção. Sim. Então eu entendo que eu não iria para a DIRF, mas estava até vendo uma das palestras, uma das apresentações feitas por uma outra empresa, aí ela falando, demonstrou a situação de serviços contábeis. Se você pegar na lista lá de serviços, ela tem retenção de todos os tributos, mas como era optante pelo Simples, não há retenção. Então essa ficou aquela divergência. Eu tenho casos
empresas minhas que tomam serviço de empresas de advocacia, também é a mesma situação. Só que a empresa lá também é optante pelo Simples, de advocacia. E não há retenção, não há informação, não há, não tem que ir. Mas existia alguns entendimentos, não, mas o serviço é tributado, não foi retido nessa nota, mas ele é tributado. Se a empresa optando pelo Simples, não vai ser tributada em nenhum momento. Se houvesse a possibilidade dela ser tributada no mês seguinte pelo valor de alguma coisa, eu lançaria. Uma vez que ela não é, entendo que não deveria ir em momento nenhum, é isso? É isso. Ainda que seja passível de retenção, se não sofreu a retenção, não declara. Simples Nacional não retém imposto nenhum nas suas notas fiscais. Então não vai para a REINF. Iria para DIF? Não. Então não vai para a REINF. Esse é o meu entendimento. Certo? Não tem para ter garantia. E é isso. Agradeço a participação de todos na reunião. Foram decisões importantes que foram tomadas para o bem da nossa classe e dos nossos empresários. E aqui, no último slide, eu resumo um pouquinho as palavras que descrevem a Judiculture, tá? Que é inspiração, plano, solução, conceito, verificação, inovação e análise. Sempre às ordens, e se tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição.